capítulo de número 2, versículo de número 28. Você pode ir pegando sua Bíblia e aproveitando e dando glória a Deus. Não é proibido, amém? Glorifique esse grande Deus do mesmo Espírito em que nós cantamos, louvamos, glorificando a Deus. E Deus tem muito mais para você ainda nessa noite, amém? Não tem pergunta não. Tem muito ainda de Deus para vocês. O melhor de Deus ainda está por vir. Acharam Joel? Aleluia. Fica entre depois de Oséias e antes de Amós. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, e sangue e fogo e colunas de fumaça. Mas leremos ainda no livro de Atos, ok? Vamos para o Novo Testamento, Atos, no capítulo 1, no versículo de número 5. Aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo de número 5. Atos dos Apóstolos. E diz assim a palavra de Deus: porque na verdade João batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Assentai-vos por um instante, em nome de Jesus. Fui convidado aqui nessa noite para estar falando um pouquinho para vocês, repartindo um pouquinho da palavra de Deus a respeito da importância do Espírito Santo de Deus. Amém? A respeito da importância da busca do Espírito Santo de Deus. A respeito da importância do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Mas você pode estar se perguntando nesta noite: pastor cristiano, aquele que aceitou a Jesus não tem o Espírito Santo de Deus? Não se trata disso. Eu vou te explicar em breves palavras, porque já andamos bastante, né? Ok, vamos lá. Quando o homem se afastou de Deus pela primeira vez, isso aconteceu lá no jardim do Éden. Deus chamou o homem e o deu perfeito em todas as coisas, constituiu o homem. Vocês já conhecem essa passagem. Esse homem se chamava Adão. E aí deu a Adão todas as coisas possíveis dessa terra. E Adão não estava satisfeito porque se sentia só. E depois disso ainda deu para ele o quê? Uma companheira que se chamou Eva. Diz a Bíblia Sagrada que ali Deus passava todos os dias, na viração do dia, para poder falar com Adão. E ali se comunicava face a face Adão com o seu Senhor. Vejam só que maravilha, meus amados amigos. Nós hoje não temos essa probabilidade de falar todos os dias na viração do dia, face a face com o nosso Senhor. Por quê? Porque infelizmente, em virtude do pecado derramado naquele dia, Deus fez separação entre o homem e ele. Não passava todos os dias como passava para Adão, mas Deus já havia um plano redentor para todas essas coisas. Porque Deus, como se tornou Deus Trindade desde todas as coisas. Porque quando ele disse lá no livro de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, nós estudamos a Bíblia e entendemos que no hebraico essa palavra está no plural Elohim, que significa já a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sei que é um pouco complicado de entender que um Deus pode ser três e três deuses pode ser um, porque nós não somos politeístas, não adoramos a mais de um Deus, correto? Nós adoramos a um Deus só, ele se chama Jeová. Mas esse Deus é um Deus trino, que se revelou em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é aquele Criador de todas as coisas. Deus Filho é aquele que morreu na cruz do
falando. Se você quer isso, levante a sua mão e glorifique a esse grande Deus. A importância de ter a esse Deus nas nossas vidas é justamente isso, meus amados irmãos. Porque a busca do Espírito Santo revela a nós que algo que foi feito lá atrás, essa separação do homem para com Deus, através do pecado cometido, do pecado primeiro, do pecado adâmico que nós herdamos. E muitas pessoas dizem assim: eu não tenho nada a ver com isso, com o pecado de Adão, mas infelizmente todos nós temos sim, porque somos seres humanos, somos raça humana e descendente disso. Então todos nós nascemos com esse pecado. E nessa separação, o homem precisa estar juntinho com Jesus o tempo todo. Principalmente aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a busca para com o Espírito Santo é aquela que vai te guiar todos os dias. Você não já percebeu? A gente andava, por exemplo, eu não sei todos vocês aqui, mas eu não vim de uma família evangélica, eu não nasci num lar cristão. Então eu vim também do mundo, assim como o pastor Anderson aqui deu o testemunho dele. E eu notei que a primeira diferença de quando eu comecei a servir Jesus como meu único e suficiente Salvador é que algo que a gente fazia antigamente, logo nos primeiros dias, quando a gente ia fazer alguma coisa, o Espírito Santo de Deus já aperta aquela buzininha e começa a falar com a gente: opa, não é por aí. E a gente começa a ter noção do que é pecar, ter noção do que é fazer as coisas erradas, completando tudo aquilo que já foi feito hoje aqui ao longo da noite. Essa pregação, essa palavra vem só completar tudo aquilo que já foi falado aqui nesta noite. Em que sentido? No sentido de que a nossa reestruturação, a nossa saúde, a nossa paz, o nosso quebrantamento, tudo aquilo que foi pregado aqui nesta noite só é possível o quê? Se nós estivermos o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. A busca pelo Espírito Santo de Deus. Porque para vencer o inimigo, Deus disse assim: obedecei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ok, só que acontece que para que o diabo fuja da tua vida, para que você seja um vencedor, para que você seja aquele que esteja sempre na frente em todas as batalhas da sua vida, você tem que estar o quê? Obedecer a Deus. E obedecer a Deus significa o quê? Estar sujeito ao Santo Espírito de Deus. Porque depois lá da separação que Deus fez e tirou o seu Espírito da terra e não passeava, porque veja só que grande presente foi que Deus deu para nós no Velho Testamento, ou seja, nas Escrituras veterotestamentárias. Os profetas precisavam de uma breve autorização para falar sobre Deus. Os grandes profetas como Elias, Samuel e tantos outros diziam assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É diferente, amados. Sabe o que Deus fez? Deus olhou para tudo isso, nosso grande Jesus, e disse assim: Pai, eles precisam de um intercessor, então vamos enviar a ele o Espírito Santo. E aí Deus veio para